Tá ao vivo? Olá pessoal, daqui a pouquinho a gente já está começando aí. É, isso aí. Porque aí a gente já não pode mais. Aqui você não se preocupa, é Tá só mesmo tranquilo. só para depois a gente reservar aí. 3, 2, 1, vamos lá. Pré-candidato Pré-candidato. à Prefeitura Municipal, um É isso novo aí. desafio. Beleza. Hoje é meu primeiro dia fora da presidência da Casale. É por isso que você veio aqui É hoje. isso aí. Muito bem, agora são 12h15, estamos recebendo Mário Casale. Agora sim, né, podemos aí elencá-lo como pré-candidato à Prefeitura Municipal de São Carlos. É isso aí. Ele está conversando conosco no dia de hoje. E, Mário, antes até do seu boa tarde, ou até melhor, tá? O boa tarde, pessoal aí que está acompanhando. Tem o pessoal aí nas suas próprias redes sociais, né? Exatamente. Boa Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui com você hoje, que é o meu primeiro dia, depois de ter saído da presidência da Casale, né, efetivamente como um pré-candidato a prefeito de São Carlos. Então é um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, o pessoal que está acompanhando pelas redes sociais aí também. Mário Casale no Instagram, onde a gente está colocando. Quem quiser assistir pode ir lá. Muito bem. Então, um detalhe importante, gente, que eu queria dizer a vocês, é que, assim, primeiro, um grande desafio. São Carlos tem uma boa receita, a Câmara está aí né, aprovando a lei de orçamento em torno de 1.564 milhões para 2024, 25, né? Já começa aí as mudanças, quer dizer, são bons valores, mas também grandes desafios, porque parte das obras assumidas, né, elas foram feitas através de financiamentos. Então, a conta muitas vezes você não paga hoje, você vai pagar lá na frente. Isso é um detalhe importante, um grande desafio. E o maior de todos, para quem não conhece a história, daqui a pouquinho o Mário conta mais um pedacinho. O Mário Casale, ele que trabalha aí há 12 anos na indústria Casale, uma indústria familiar já, com mais de meio século, né, que existe, com uma presença muito grande no agronegócio. Ele, há 3 anos, ele era CEO da empresa. Então, imaginem o seguinte, gente, uma pessoa jovem, 38 anos, né, na flor da idade que eu digo, da sua capacidade laboral, quer dizer, a partir de agora é onde ele vai colher todos os frutos de tudo que ele fez até hoje, dentro da empresa, 3 anos no comando da empresa, e ele ter a coragem, né, imagina, de abandonar tudo para poder vir a se dedicar à vida pública. E ele até conversando com o Mário, ele falou, olha, esse era um ponto importantíssimo que eu tinha que tomar. Por quê? Para ninguém falar que eu era apenas um fantoche ou apenas, né, um ensaio, né, e muito mais. Quer dizer, é nada, ele é um grande empresário, ele está lá, ele só está agitando, né? Não, ele fez exatamente, ele tomou essa postura também para mostrar que a vontade é vir para a vida pública num partido novo que tem uma postura completamente diferente e que pode pontualmente fazer algumas mudanças. E eu acho que isso eu tinha que falar na abertura, Mário, porque ser patrão no Brasil é muito difícil, né? E quando as pessoas conquistam um espaço, né, você pode conversar com todos, ninguém quer largar o osso, porque é tão difícil chegar lá, né, e você largar no ápice é realmente uma, vamos dizer assim, uma decisão muito importante, e é para as pessoas entenderem de que ele não veio para brincar, né? Sem dúvidas, André. Esse é um ponto importante que você tocou. Várias pessoas me falam, pô, mas você é louco, cara, o que você está fazendo? Você está com um salarão aí como presidente, tocando um negócio, um cargo que todo mundo queria ter esse cargo, né? E você vai abrir mão disso para atrás de política e tal. Eu falo, olha, loucura seria eu não ir atrás do que eu sinto no meu coração, esse chamado muito forte que eu sinto. Isso seria, assim, loucura.
eu ia ficar a vida inteira frustrado, falando, poxa, por que eu não tentei, por que eu não fui atrás disso e tal. Então eu acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos, a gente tem que ir atrás do que a gente sente forte, né? E eu sinto muito forte isso. Eu passei muitos anos trabalhando na empresa da família, né? Eu me formei em engenharia de produção mecânica aqui em São Carlos, na USP. Eu sinto que eu sou um cara extremamente privilegiado, inclusive na loteria da vida, né? Nasci numa família com estrutura, fui muito bem educado, estudei numa escola de excelência, né? Tida como a melhor do Brasil, a USP, né? Então, eu sou um cara privilegiado e eu sinto uma vontade muito forte de retornar para a sociedade isso, né? E ajudar que outras pessoas tenham melhores condições de estudar, melhores condições de progredir na vida, né? De ter melhores empregos, desenvolvimento mesmo. Então, esse é um chamado muito, muito forte que eu sinto e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, do porquê, da onde que veio isso e tudo mais, mas eu estou muito feliz hoje porque hoje é o primeiro dia que eu estou como pré-candidato oficialmente, né? A gente fez um evento, saiu aí nas mídias, tal, na quinta-feira passada, em que a gente fez o evento de passagem de bastão, mas efetivamente era até o final do mês de outubro. Hoje, 1º de novembro, é o primeiro dia realmente que eu estou focado nesse desafio. E foco é muito importante, né, André? Se você não tem foco na sua vida, nas coisas que você quer, você não faz bem feito. Exato. Então, eu entendi que, você falou, é simbólico para as pessoas, mas não é só isso. É porque se eu não tiver foco e não trabalhar, nós somos praticamente há um ano aí das eleições, né? Se eu não trabalhar esse período todo, eu não teria chance. E tendo esse foco, nós vamos chegar lá. Um dado e um detalhe muito importante, né, que você coloca, quer dizer, você vai poder agora se dedicar plenamente, né, à carreira política e fazer o melhor estudo, vamos dizer assim, para poder, se eleito, prestar o melhor serviço para o município. Né? Sem então, dúvida. acho que isso é muito importante, o conhecimento. E é interessante, gente, porque eu às vezes brigo aqui, bato muito, né? Porque existem muitas pessoas, políticos, que são políticos de carteirinha, mas você fala para ele, então, cadê? Você vai sair da política e vai voltar para sua empresa. Um cara que nunca teve uma carteira empresa, assinada, né? Quer dizer, o que é isso? Né? Quer dizer, então é importante, porque você conhece muito profundamente um lado e sabe a dificuldade que o seu colaborador tem a hora que pega um ônibus que atrasa, né? Ou lotado, ou num calor que fez esses dias de 30 graus, um ar-condicionado não funcionou, o outro que tem uma dificuldade na saúde porque um filho teve um problema, né? Então você tem os dois lados. E você sabe que se funcionar, né, as coisas são muito melhores. Então isso eu acho que é o mais importante. Qual que é o seu primeiro passo hoje? Livre e desimpedido da empresa agora e se dedicar aí plenamente à vida pública. Bom, primeiro eu preciso me tornar um cara mais conhecido. Então eu estou indo nas mídias, fazendo entrevistas. Então a gente precisa tornar o projeto mais conhecido. Primeira coisa, porque eu ainda, apesar de um sobrenome forte, de ter feito um trabalho pelo Move Sanca, ainda pouca gente me conhece. Né? Por mais que a gente esteja já fazendo um trabalho há alguns meses, mas com o pouco tempo que eu tinha, né, disponível, eu estava focado na empresa, tocando o negócio da família, né? A minha irmã estava de licença maternidade, então eu estava cuidando também da área comercial. Então foi um período muito intenso e agora eu vou ter esse tempo, essa disponibilidade para divulgar o projeto e ouvir as pessoas, né? Então a gente precisa estar na periferia, conversando com as pessoas, entendendo as dificuldades, entendendo o que nós precisamos colocar como prioridade no nosso projeto. Então nós vamos fazer muito isso, a gente já está trabalhando num diagnóstico, temos pessoas ajudando a gente, inclusive se alguém estiver ouvindo aí, quiser participar dessa execução desse diagnóstico para a gente construir um plano de governo, né? Teve até um candidato que eu achei curioso, que uns meses atrás ele saiu falando por aí que já tinha o plano de governo pronto. Estamos com o plano de governo pronto, tal, já estamos mostrando para algumas pessoas.
Aí eu falei, nossa, que curioso, né? O cara já está com o plano pronto, né? Tanto tempo está faltando das eleições, né? Tanta coisa pode mudar até lá e tal. Aí, de repente, mudou. Ele começou a falar, não, agora nós vamos fazer um plano com participação, todo mundo vai participar. Eu falei, ué, mudou, estava pronto, agora vai participar, que parece mais uma estratégia eleitoral do que outra coisa, né? E nós estávamos, de fato, fazendo um trabalho participativo, né, de ouvir as pessoas, entender com lideranças por grupos, e nós continuamos fazendo esse trabalho, porque um plano de governo não é um documento para você mostrar e simplesmente protocolar lá na sua candidatura. Um plano de governo precisa ser uma coisa construída em sociedade, e é isso que a gente quer fazer com especialistas. A gente tem em São Carlos um mérito muito grande, uma honra muito grande de ter pessoas extraordinárias em diversas áreas. Especialistas que ou estão na UFSCar, na USP, nas Embrapas, na Unicep, diversos outros institutos de pesquisa que a gente tem aqui, e outras entidades, Senai, Sesc, enfim. Nós somos uma cidade privilegiada em relação a isso. Então a gente tem que aproveitar tantas mentes brilhantes que a gente tem aqui em São Carlos, que não são bem aproveitadas. Precisa talvez quebrar a barreira entre as universidades e o poder público, né? Porque até nessa cadeira sentou o Vanderlei Banhato um dia e ele falou... Feríssimo, né, Vanderlei Ele falou assim, Banhato. olha, nós temos, infelizmente, um certo receio, né, do poder público de utilizar, né, aqui os universitários. Quantos jovens estagiários você pode dar como uma ideia, um plano para alguma solução necessária? O caso do Bicão, por exemplo, que a Unimed hoje fez uma parceria, né, uma PPP junto com a prefeitura, e a primeira coisa que ele colocou foi uma campanha para que jovens arquitetos dessem ideias, né, de revitalização do Bicão. Quer dizer, você tem aqui... Nós fizemos isso, entendeu? Nós pelo Move Sanca, né? Eu falo nós porque eu ainda estou no grupo de apoio lá do mas Move, não estou na liderança mais, né, por conta desse projeto político, mas nós fizemos lá no Move Sanca isso também. A gente fez um concurso de um projeto com arquitetos da cidade em relação àquela área na frente do Sesc, aquela área que a gente adota ali, né, que um grupo de empresas se juntou tal para adotar. Então a gente fez ali, por quê? Para as pessoas começarem a sonhar num futuro diferente e vislumbrarem. Então, se você entrar lá no perfil do Move Sanca, lá tem os projetos ganhadores, dá para ver várias imagens super legais do que pode se tornar aquela marginal ali, né? Que apesar de ser um dos lugares mais bonitos de São Carlos, pode ser muito mais bonito, muito mais legal de ter convivência entre as pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Mário? Você coloca essa participação e a exploração até desses jovens que têm vontade, mas muitas vezes não têm espaço, ou não têm oportunidade de se mostrarem, né? O que é muito importante. O Mário, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, que a gente sempre comenta, né, a respeito do Novo, né? O Novo é um novo partido, né, que vem surgindo já há algum tempo, mas agora parece que está se fortalecendo, principalmente após o Romeu Zema, que tem tido um destaque muito grande em Minas Gerais, na sua administração pública, né, e também alguns prefeitos, vereadores, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, e até para o pessoal participar, né? Pode vir que não é um bicho de sete cabeças e ninguém vai pedir nada, né? Ninguém vai precisar fazer nada errado, né? De forma alguma, é o que não pode fazer lá, se fizer tá fora. Tá fora. Exatamente. É muito interessante que o Novo é um movimento, né? A gente nem gosta muito de falar em partido, porque é um movimento de pessoas interessadas em mudar a nossa sociedade. E eu me identifiquei muito quando o pessoal me apresentou, eu via de longe, né, quando começou o Novo lá atrás, vendo nas redes sociais, eu falava assim, não é possível que isso aqui é verdade, não, deve ser um bando de cara querendo enganar a gente, porque você fica receoso, né, você está em contato com a política, vendo o que tem de malandragem e tal, e na época eu falava, poxa vida, não é possível, isso aí não é verdade, estão querendo me enganar, né. E aí, quando o pessoal me convidou para conversar, né, na época eu estava fazendo esse trabalho pelo Move Sanca, aí o pessoal me chamou para conversar e falou, Mário, você já pensou em ser prefeito de São Carlos? A gente acha que você tem um perfil e tal. Eu falei, como assim prefeito de São Carlos? Eu estou aqui tocando minha vida, né, trabalhando na minha empresa, na época nem era presidente da empresa, era diretor, tocando minha vida e tal, fazendo meu trabalho voluntário que eu gosto e tal.
Aí eles, não, mas você tem um potencial, você tem um perfil legal, a gente vê o quanto que você agrega, que você lidera as pessoas e tal, tal, tal. Eu falei, pô, vamos conversar mais, me explica mais como é que é isso. Aí fui entendendo e tal, aos poucos, fui entendendo, e aí, depois de um tempo, eu cheguei à conclusão que eu posso, sim, me dedicar à política e dedicar a fazer o bem, a melhorar a vida das pessoas, né? Porque eu percebi que, através do trabalho voluntário, eu não ia conseguir fazer grandes mudanças. Com o tempo voluntário que você tem, pô, você tem sua vida, você tem que fazer um esporte, você tem que cuidar da sua mente, tem que cuidar do seu espírito, família, filho, etc. E além disso, tem que encontrar tempo para ajudar a sociedade a fazer trabalho voluntário. Eu conseguia, porque eu sentia forte isso em mim. Eu precisava disso. Mas com o tempo eu fui vendo quanto que com aquele tempo que eu conseguia dedicar, eu fazia muito pouco, eu conseguia muito pouco. Aí eu falei assim, não dá, eu preciso realmente mudar a chavinha mesmo. Falar, olha, vamos focar o tempo nosso, né, o meu tempo, diariamente nisso. Porque eu fiz um exercício mental na terapia, discuti muito assim, poxa, o que eu quero deixar de legado? Né? Lá na frente, quando eu estiver velhinho, olhando para trás, o que eu quero deixar de legado? Então, eu percebi que eu queria deixar um legado de transformação social. Então, é isso que eu decidi. E o Novo, ele é um movimento que é de pessoas que não estavam na política e que foram para a política porque perceberam que podiam fazer a diferença. É diferente, é um jeito de lidar com a política totalmente diferente, né? Aquela coisa que a gente vê tanto e que as pessoas até normalizam, né? Que é aquela coisa, fica fazendo troca de favor, fica colocando gente que não sabe nada sobre aquilo para fazer gestão na prefeitura, em cargos e tal, porque precisa ficar trocando e tal. E, poxa vida, não precisa ser desse jeito. O Zema mostrou que não precisa ser desse jeito. O Adriano Silva, em Joinville, tido como o melhor prefeito do Brasil pelo Partido Novo, né? Ele mostrou que não precisa ser desse jeito. Né? Que dá para colocar gente boa nas secretarias, gente competente, que sabe sobre o assunto que está lidando. Né? O cara está lidando com a saúde, ele tem que conhecer de saúde, pô. O cara está falando de educação, tem que conhecer de educação. Não pode ser um cara que cada hora está numa secretaria, conforme sobra uma vaga lá e coloca porque tem que pagar favor. Não pode ser isso. E a gente vê isso em São Carlos há quantos anos? Né, André? Você que acompanha de perto a política. E aí, o que acontece? Não, isso está enraizado, acho que na política de forma geral, né? Exatamente. Assim, você me apoia, depois eu te ajudo, você, entendeu? E assim sucessivamente. E é onde, às vezes, a pessoa, por necessidade, você vê hoje o governo federal, né? Quer dizer, ele tá, para poder aprovar, tem que se amarrar, aí se amarra, acabou de dispensar a presidente da Caixa Econômica Federal para colocar alguém do Centrão, porque, né, tem que ter o apoio do partido para poder votar nas obras, nos projetos, quer dizer, no fundo, assim, e acaba fazendo o quê? De repente tirou um técnico que estava lá para colocar um político que, a grosso modo, pode talvez não mudar, mas ao mesmo tempo pode fazer, dar uma canetada errada e acabar com o país, entre aspas, né? Quer dizer, pode atrapalhar muito. E isso é uma postura que o Novo tem de não precisar disso e ter isso como mérito, né, de não querer fazer e alinhavar nenhum esquema, que é para poder, exatamente na hora que estiver administrando, não precisar depender, né, de dar cargo para ninguém, por exemplo. Exatamente. Muitos desses pagamentos de favores, dessas coisas que a gente vê, é porque tem coisa errada no meio. E aí o cara precisa achar formas de segurar as coisas erradas, então ele tem que ficar fazendo muito desses conchavos e tal. Porque a gente precisa saber dividir poder. Ninguém está falando que a gente vai chegar e falar assim, não, é só o Novo agora, é só nós que é bom. Não, não é isso. Eu sempre falo isso, inclusive dei entrevista no A Cidade Ontem, outro dia, eles destacaram isso na minha entrevista, que, gente, tem gente boa em todos os partidos, mesmo naqueles que têm ideias que eu não concordo absolutamente, tem gente boa, que quer ajudar, que são formas diferentes de pensar, mas que estão lá, gente do bem e tal. E tem gente ruim pra caramba também. Infelizmente, na política, o que mais tem é gente interesseira, querendo se aproveitar. Infelizmente, né? Isso que nós temos que mudar, né? Agora, a gente tem que saber dividir poder, André. A gente não pode simplesmente pensar que a gente vai fazer uma secretaria inteirinha só com gente do Novo e tal, porque senão depois você não governa. Essa é a verdade. Então, a gente está aberto para fazer coligações, a gente tem conversado com alguns partidos, a gente está aberto para pensar lá na frente em montar uma secretaria que tenha
uma divisão de poder, desde que seja com gente técnica, gente boa, capacidade e com ética. Não queira fazer nada errado. Pronto. Tendo esses pontos, a gente constrói um time bom para cuidar da cidade. Esse é um ponto interessante que você comentou, porque quando a gente viu o início do Novo, lá, o Amoedo, não, nós não vamos coligar com ninguém, nós não vamos fazer nada com ninguém. Eles negavam a política, né? Então assim, isso aí não é exatamente isso que é colocado, né? Mudou, o Novo mudou muito. Se for importante, vai acontecer, né? Quer dizer, se tiver um bom candidato que possa se coligar e ser um pré-vice do Mário, mesmo que seja de outro partido, essa coligação pode acontecer. Pode acontecer, pode acontecer. A gente, é o que eu falo, a gente tem que saber que o poder precisa ser dividido. É natural, isso funciona em qualquer país. A gente estuda como é que funciona lá na Alemanha, na Itália. Em todos os países você tem divisão de poderes entre partidos, pessoas que pensam diferente que vão sentar para governar. Porque você não consegue ter uma hegemonia, né, de pensamento, que todo mundo pense igual, a não ser que seja ditadura, né? Aí você consegue, aí no fim dá tudo errado, é uma porcaria, é ruim para todo mundo, enfim. Então eu acho muito bonita a democracia e a gente entender que a gente precisa aceitar mentes divergentes juntas, né, para chegar num lugar melhor. Lá na empresa, na Casale, eu sempre costumei falar assim, olha, se tem duas pessoas que pensam igualzinho, uma delas a gente não precisa aqui. Exato. Porque se está todo mundo pensando igual, vai dar alguma coisa errada. A gente tem que ter a divergência. Só que você tem que saber tratar a divergência e não olhar o outro como seu inimigo, como um oponente. E sim como uma pessoa que pensa diferente. Legal, ótimo que a gente pensa diferente. Vamos buscar uma terceira visão que vai ser melhor do que a minha e que a sua? Né? Conversando numa boa, tranquilo, sem um querer atacar o outro só porque pensa diferente. E na política é a mesma coisa. Eu sento com pessoas que pensam completamente diferente de mim, a gente troca ideia, troca figurinha, fala, por que eu penso assim? Mas tem essa evidência aqui, em tal país aconteceu tal coisa, tal. Por quê? Eu gosto de discutir com base em evidências, fatos e evidências. Política pública tem que ser feita com base em evidências. Você estuda o que já funcionou nos outros locais, entende as consequências e fala, beleza, como é que a gente pode adaptar isso aqui em São Carlos? Eu vou fazer muito isso. Eu vou sair agora, com esse tempo que eu tenho disponível, eu vou sair para ir conhecer outras cidades, outras prefeituras, não só deu certo, que deu certo, não só do Novo, tá? Boa. Porque o Novo é um partido novo, tem muitas prefeituras boas de diversos partidos, coisas que, independente do espectro político que a pessoa se considera, tem coisa boa, né? Então a gente tem que ir lá aprender para vir e trazer para São Carlos. Esses dias eu fui para Valinhos, né? Eu fui visitar uma empresa lá em Valinhos. E eu entrei na cidade, até estava com a minha esposa, e eu falei, nossa senhora, que diferença. E Valinhos é uma cidade pequena, Sim. Se você for analisar. Muito bem cuidada, né? Se você está certo, está numa posição ali geográfica muito boa, né? Está entre Campinas, São Paulo, Jundiaí, está no miolinho, muito legal. Mas eu achei fenomenal o cuidado, e muitas vezes o cuidado é simples, quer dizer, você não precisa de muitos milhões para poder cuidar bem da cidade. Aí nós voltando, eu ainda comentei com ela, aí nós entramos em São Carlos, ela falou, nossa senhora. Que diferença. E não precisa muito. E não é falta de dinheiro, né, André? Não é falta de verba. Nenhum. Porque dinheiro tem muito, é saber usar bem, né? Exatamente. E um problema é assim, você tem que ter uma máquina pública relativamente enxuta, que é exatamente para poder sobrar mais para poder fazer. Eu entrevisto de vez em quando o Mário, né, que é o secretário da Fazenda de São Carlos, né, ele que cuida do dinheiro, né, Sempre ouvi falar muito bem dele. E eu converso bastante com ele. Ele é um funcionário, por exemplo, de carreira, né, hoje está comissionado, mas você vê, e dentro da secretaria você vê que existe uma valorização muito grande dos profissionais de carreira. Quer dizer, dentro da prefeitura você tem excelentes profissionais que são os que carregam o piano realmente, e aí o cargo de confiança muitas vezes, em vez de ajudar, ele acaba atrapalhando. E esse pessoal podia ser valorizado, né? Podia ser mais valorizado. Um dia eu estava aqui fazendo o jornal, aí alguns ouvintes, a gente estava fazendo comentário político, só para você entender, e alguns ouvintes falaram, André, por que você não se candidata a vereador? Aí eu falei, eu não vou me candidatar a vereador. Se um dia eu tivesse a oportunidade, como você tem hoje, de se candidatar a prefeito, é muito grande, só que eu não tive talvez a coragem.
né? Mas assim, a coragem é importante. E eu comentei, por quê? Porque o vereador, ele pode até fazer, ele está ali, ele tem o seu papel, né? Mas quem tem a caneta na mão é o que vai realmente falar, não, vamos fazer o negócio acontecer e fazer a diferença. Porque isso é importante, fazer a diferença. Porque se for para entrar lá e fazer como todos fizeram até hoje, não vai resolver nada. Claro. E aí a pessoa comentou e eu até comentei, eu falei assim, por quê? Porque no fundo, para mim, uma administração pública é uma administração enxuta. Claro. Onde você precisa ter as pessoas de sua confiança, por isso cargo de confiança, mas você não precisa ter de A a Z cargo de confiança. Você precisa ter alguns cargos que são pessoas que vão mais fiscalizar quem está trabalhando, entendeu? Para que ninguém faça ou haja que roube, né? Que não tenha nenhum ato de corrupção, né? Muitas vezes, necessariamente, do que talvez somente fazer, mandar administrar. Então, ele até comentei, eu fiz um organograma, eu falei, eu acho que numa prefeitura teria que ter um secretário e um diretor de cada departamento de confiança. Dali para baixo, chefe de seção, todos serem cargos da própria prefeitura, porque são pessoas que convivem ali no dia a dia. Às vezes você coloca, isso aconteceu, por exemplo, na administração da Otomani, colocou pessoas que ajudaram na campanha, a hora que entrou, o cara falou, agora sou eu que mando, entendeu? E aí o departamento para de trabalhar. E quem sofre? Não é quem está lá, não é quem está mandando. É o morador da cidade. Quem sofre é o povo, que está lá do outro lado. Sem entendeu? dúvida. Então isso eu acho que é um ponto muito importante. E isso eu achei muito bacana no Novo. Quer dizer, que ele tem essa postura, né, muito grande. Deixa eu parar de falar, porque senão... Eu queria pegar esse gancho que você falou, André, que eu achei muito interessante, porque eu costumo dar um exemplo do condomínio, para quem mora em condomínio, ou às vezes mora num bairro que paga alguma taxa de associação, alguma coisa assim, né? Que é uma coisa que fica mais próxima da gente. Porque quando está na prefeitura, é difícil você enxergar, né? E aí, vai lá, esse secretário de governo atual que inchou a máquina pública, né? Aumentou muito os cargos comissionados, né? Para pagar os favores lá para a Câmara de Vereadores e tal. O que aconteceu? Aumentou muito os gastos. Né, dinheiro que poderia estar indo resolver problemas da cidade, como o problema das enchentes. Falta verba para fazer obra, mas verba para pagar cargo comissionado aos montes tem. Né? Então, o que falta é prioridade. Mas quando a gente olha para próximo da gente, uma associação de bairro ou um condomínio, você fala assim, cara, vou pagar o jardineiro. Se um jardineiro dá conta de resolver e fazer bem feito, por que eu vou querer pagar 3? Se eu gasto R$150 na taxa da associação do bairro, por que eu vou querer pagar 200? Pagar R$50 a mais? Então, veja, ali está próximo dele. Ele fala, não, mas não precisa de 3 jardineiros. Um tá bom, um dá conta, Por quê? Porque está próximo dele, ele está vendo, é o dinheiro que está saindo todo mês lá, porque é o dinheiro contadinho e tal. Na prefeitura não está saindo dessa forma, mas sai. Está saindo do dinheiro do povo. E aí está mais distante, então as pessoas não percebem tanto isso. Não tem tanto conhecimento. Não tem tanto conhecimento como esse da associação do bairro, de um condomínio, que o cara está lá mais de olho. Né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha lá na Casale, foi meu último dia, estava almoçando lá no refeitório, estava conversando com ele, e aí ele estava comentando do que eles estão fazendo lá no condomínio dele, que tinha um pessoal lá que estava tomando conta, que estava horrível, estava uma gastança geral tal. Eles foram lá, se organizaram, conseguiram se eleger, né, fizeram um trabalho político ali dentro, conseguiram se eleger e estão enxugando as contas, estão deixando o condomínio mais bonito e gastando menos. Então, você vê como é importante a gestão, né, saber fazer com o dinheiro, né, e, claro, ser ético, né, que no caso dele achava que tinha problemas de ética lá também. Né, então, é isso que a gente tem que fazer na nossa prefeitura. Né. E um detalhe importante, até que você comentou, né, a gente percebe dentro da máquina pública, existe um tal de portal da transparência, que é exatamente para dar acesso à população, né, para conhecer, saber onde está indo o gasto, né, de forma geral. Só que existe uma dificuldade muito grande, quer dizer, para você acessar o portal da transparência, existe uma dificuldade. Em todos os âmbitos, tanto no municipal, no estadual, no federal, quer dizer, não é uma coisa clara,
né? Quer dizer, dentro de um condomínio é interessante, porque na hora que vem o balancete mensal ali, você vai lá, não, gastou R$ 50 com compra de lâmpadas. Você sabe que uma lâmpada em qualquer lugar custa R$ 6, R$ 7. Então, R$ 50 você imagina que trocaram 7 lâmpadas, né? Quer dizer, então é uma coisa clara. Essa clareza, eu acho que falta um pouco na vida pública. E talvez, é como você falou, talvez o esquema é mesmo para poder bagunçar. Falando do poder público municipal, hoje o Estado, o município, ele gasta 40% com obrigação, educação e saúde, gasta até 52% com o pessoal, que dá um total de 92% da receita. Com os outros 8%, você tem que administrar uma cidade. Como que você imagina isso, Mário? Assim, porque dentro de uma empresa, muitas vezes, você corta isso, vamos ver. E no poder público, você acha que é mais fácil? Ou talvez a economia de alguns setores vai fazer a diferença? Tá, bom. Tem uma máxima na gestão que diz o seguinte: unha você tem que cortar toda semana. É a mesma coisa para despesas, você tem que estar sempre de olho para ver se não tem despesas que você pode cortar. Tá? Isso é gestão, é fazer orçamento, olhar o orçamento, entender quais são essas despesas, coisas que, infelizmente, na gestão pública se faz muito pouco. Então, a primeira coisa é isso, olhar onde tem coisa desnecessária que dá para enxugar, se tem contratos que dão para ser revisados, né? Os novos contratos fazer mais bem feito, para conseguir atrair mais fornecedores para reduzir custo. Então, esse trabalho de gestão básico, digamos assim, é extremamente importante para começar a sobrar dinheiro para mais coisas, para coisas que são prioridade, que são necessárias. A alocação do orçamento, existe alguma coisa que você tem flexibilidade, que você consegue colocar em pontos diferentes. Então, a gente tem que entender muito bem a lei e o que é possível fazer, porque, como você sabe, é muito amarrado na administração pública, né? É muito amarrado o que você pode, onde você pode tirar, colocar, etc. Mas existem formas de fazer, de você estudar e achar formas de encontrar como fazer a flexibilidade para colocar o dinheiro onde é mais prioritário. Tá? Isso é possível fazer, desde que você entenda com técnica e busque técnica. Eu sempre sou o cara que vai buscar a técnica necessária para fazer aquilo que eu vou fazer. Quando eu trabalhei em banco, eu fui fazer curso de finanças, aprendi sobre o mundo de finanças. Quando eu fui trabalhar na Casale, eu fui me aprofundar na indústria. Agora eu quero trabalhar na prefeitura, eu vou me aprofundar em política pública, em administração pública, vou fazer cursos. Então é assim, eu tenho que estudar para conhecer sobre o assunto que eu vou lidar. Agora, acima de tudo, é ter pessoas capazes que conhecem do assunto para fazer gestão. Porque todo esse dinheiro, você falou, ano que vem vai ser 1 bilhão e 500 milhões de reais aproximadamente, né? Um pouco mais do que isso que está sendo discutido lá no orçamento. É muito dinheiro que precisa ser melhor administrado. Então, só de você administrar melhor o que já está sendo gasto, com mais técnica, com mais gestão, com mais lideranças, encontrando as pessoas que você falou, tem pessoas extraordinárias dentro da prefeitura. Eu conheço algumas, quero conhecer muito mais. Aliás, já deixo um convite, você aí que é da Prefeitura de São Carlos, você que é da Prefeitura de São Carlos, se quiser conversar, chamar para falar sobre como que funcionam as coisas, como que você acha que poderia ser para incluir no nosso plano de governo, a gente está à disposição, a gente quer conversar com pessoas para aprender e entender como que a gente vai conseguir fazer melhor. A gente tem que ter essa humildade, eu não estou, eu tenho um projeto que está pronto, está tudo perfeito, como o outro candidato estava falando lá. Não, a gente quer aprender com as pessoas e entender como que nós vamos fazer esse trabalho de transformação da nossa cidade. Né? Então, em resumo, pessoas, gestão, para transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas. Isso é importantíssimo. Ô Mário, um detalhe importante, o Novo é um partido novo, em São Carlos ele houve uma crescência no passado, né, na eleição anterior, aí de repente... Mas a gente nunca teve candidato aqui. Não teve candidato, isso. Mas assim, houve um trabalho para existir um candidato. Uhum. Aí como esse candidato não aconteceu, o pessoal ficou meio desanimado, né? Só um detalhe, só para o público saber, eu acho que você sabe, mas não aconteceu esse candidato na época,
porque o Amoedo, que era o cara que estava na presidência do partido, não quis que o partido crescesse rápido. A ideia dele era, nós vamos conseguir fazer lá nas cabeças, lá em Brasília, conseguir dominar lá, e depois que a gente vai descer, assim, totalmente equivocado. Totalmente equivocada a estratégia dele. Hoje, né, graças a Deus, ele saiu do partido, estava atrapalhando muito, né? Então hoje o Eduardo Ribeiro, que é o nosso presidente, está fazendo um trabalho extraordinário, né? A gente gravou juntos um vídeo lá no Encontro Nacional do Novo. Ele falou, esse aqui é o futuro prefeito de São Carlos, vamos juntos, chamando o pessoal para se filiar, tá? Um cara fantástico, humilde pra caramba, do bem, que está fazendo um trabalho extraordinário dentro do Novo, né? Não, eu acho que eu ia deixar até exatamente por essa questão do Novo estar, né, retornando a partir de agora. Quem quiser se filiar, quem quiser conhecer, né, qual que é o caminho principal para poder ter acesso? Porque muitas vezes as pessoas não têm, né, o conhecimento e têm a curiosidade. Perfeito. Procura o Novo nas redes sociais, Novo 30 SP São Carlos. Não lembro se é Novo 30 SP ou Novo SP 30, mas enfim, procura lá nas nossas redes sociais. Pode mandar no meu Instagram também, Mário Casale. A gente manda para o pessoal do partido. A gente está buscando pessoas novas para saírem candidatos a vereador. A gente vai sair de chapa completa, a gente vai formar uma chapa muito boa de candidatos a vereador. Então, quem por acaso já pensou nisso, né? Você que está ouvindo aí, você já pensou, mas falou assim, não, isso não é para mim, tem muita sujeira e tal. Se você pensou, é sinal que alguma coisa mexeu com você, você quer trabalhar a serviço da sociedade, a serviço do cidadão. Então, procura a gente. Vamos conversar. A gente, dentro do Novo, tem inclusive cursos para formação de pessoas lá pela Fundação. Existem cursos para formar candidatos. Existem cursos muito legais. Inclusive, eu estou fazendo um curso que chama Renova BR, você já deve ter ouvido falar, que esse não é partidário, ele é um curso aberto, tem gente de todos os espectros políticos, é muito legal também. Então, tem informação, tem formas de fazer e a gente tem que aprender. Eu estou buscando aprendizado, porque não é o meu mundo até hoje, então eu estou virando a chavinha e indo buscar aprendizado para me tornar um melhor candidato, para que as pessoas olhem e falem, poxa, esse cara tem experiência em gestão de pessoas, tem experiência em gestão de equipes, de processos, de melhoria dentro de uma empresa, foi lá, conheceu sobre o que precisa para ser um bom administrador público, esse é o cara que eu quero votar. Eu estou me preparando. Você que tem interesse em ser um candidato a vereador, a gente pode te ajudar a preparar também. E quem quiser se filiar, é só entrar no novo.org.br. novo.org.br/filie. Ali é muito prático, no Novo não tem aquela coisa do cacique ter que assinar, isso, o Novo é muito simples. Se você quer se filiar, você vai lá no site, se filia. Se você quiser se desfiliar também, o cacique não tem que assinar, você vai lá no site, desfilia, tá? Quem paga imposto de renda precisa contribuir com o Partido Novo, tá? Então paga se não me engano, R$39, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque o Novo quer se manter o máximo possível com dinheiro de doadores, sem usar dinheiro público, né? E sem aí, usar patrocinador também, né? O povo que precisa... Depois tem, né, pode vir na contramão o patrocínio e você ser obrigado a ajudar, né? Então são pessoas que doam, pessoas físicas que fazem as doações. Então o filiado, ele precisa doar, a não ser que ele não pague imposto de renda, então é uma pessoa que não tem condições realmente de ajudar, então ele pode se filiar sem ter nenhum pagamento, né? E a filiação é legal porque demonstra apoio. O número da filiação é muito interessante porque você começa a participar mais da vida política. Você está aumentando o nível da sua cidadania, porque você está apoiando um projeto para a construção de uma sociedade melhor. Eu acho que isso é um início. Um ouvinte aqui fez uma pergunta, eu achei até interessante, porque você atua na área, né, do agronegócio, né, e ele pediu para perguntar a visão que você tem aí da agricultura familiar, da produção rural, né, de forma geral, eu acho que mais no município. Tá. Amplamente você tem, porque o Casale, a indústria Casale vai longe, né? Sim. Na América Latina toda. Né? Mas mesmo fora da América Latina, né? A gente exporta para vários países, mas eu vejo assim, a agricultura familiar,
é uma parte muito importante da nossa economia. O problema é que muitas vezes eles não conhecem da técnica de fazer uma boa agricultura familiar. Porque uma coisa é você ter escala. E quando você tem escala, a sua produtividade é diferente, o custo por produto é diferente. Então, a questão da familiar é você conhecer técnica para conseguir fazer com que você tenha um retorno interessante para aquela família. Para que não seja uma família pobre que está em cima de uma área de patrimônio alto, mas que não consegue ter renda suficiente para ter uma boa sobrevivência. É o que acontece muitas vezes, infelizmente. Então, o que a gente pensa sobre isso é ter programas aqui de formação e de auxílio a essas pessoas, assistência técnica rural, um programa municipal mesmo para ajudar, fora a questão de adquirir produtos para consumo em restaurante popular, tudo isso é uma coisa muito bem-vinda para merenda, enfim, tudo isso é muito bem-vindo. Agora, em relação a um programa, eu acho muito importante para ajudar essas pessoas a aumentar a sua produtividade, até ensinar coisas de finanças mesmo, não só assistência técnica do ponto de vista de qual que é a técnica agronômica que eu tenho que usar para conseguir maior produtividade, o que tipo de insumo que eu tenho que colocar no solo, por exemplo, como fazer uma agricultura orgânica, que você consegue um valor maior, né? Então tem muitas técnicas nesse sentido, mas tem muita coisa que é gestão, que a pessoa não consegue fazer uma gestão financeira, uma gestão de equipe, de ter um funcionário. Não quero ter funcionário porque me dá dor de cabeça. Mas aí você não cresce, se você não consegue ter equipe, aumentar o seu faturamento e tal. Então, a gente acredita que é muito importante fazer um programa nesse sentido. Muito legal. Não, eu acho que a agricultura como um todo ela é importante, mas você falou um ponto importante, porque muitas vezes a reforma agrária tão discutida, tão brigada, né? Porque a família vai sustentar. Se não tiver nenhum planejamento, nenhum conhecimento, um alqueire não sustenta ninguém. Nada. Né? A gente vê, isso é uma tristeza. Né? Uma reforma agrária muito mal feita que coloca pessoas lá que não conhecem sobre a terra. Muitas vezes pessoas que saíram da cidade, que foram levados para lá para pleitear, aí conseguem uma terra e não sabem o que fazer com a terra. Né? Então a gente precisa fazer programas de formação dessas pessoas, assistência técnica mesmo, para ajudar eles a progredirem naquele patrimônio que eles estão ali. Mário, qual que é o maior desafio do Mário Casali, né, se conseguir pleitear a sua cadeira no município de São Carlos? Qual que você acha que é o maior desafio do próximo gestor de São Carlos? Arrumar a casa, sem dúvida. São muitos anos de gestão muito ruim. Né? Desde lá de trás, com o PT, que deixou a cidade inflada, né, com muita gente dentro da prefeitura, aumentou muito a quantidade de pessoas. Você fala assim, não é bom ter pessoas trabalhando? Olha, é bom desde que feche a conta. Porque quando você depois não sobra dinheiro para mais nada, aí falta dinheiro para você fazer uma obra de infraestrutura. Né? Outro dia eu sempre gosto de conversar com as pessoas e perguntar, né, o que você pensa. Então nos Uber eu pergunto e tal. Um cara me falou, pô, você vai em outra cidade, você vê o tanto de viaduto que tem para não ficar tendo cruzamentos. Tá? Aqui não tem praticamente, né, viaduto, por quê? É uma obra um pouco mais custosa e tal. Poxa vida, se o atual pré-candidato do PT aí, tivesse deixado a cidade menos inchada, com menos dívida, que gastou tanto, talvez hoje os prefeitos que vieram depois poderiam ter feito muito mais obras para a cidade, obras contra as enchentes, obras para facilitar as vias públicas, né, os trajetos, a mobilidade urbana, né? Então, a gente percebe o quanto que uma gestão desastrosa lá atrás trouxe consequências por muitos anos e vieram pessoas que também não souberam lidar com isso, né? Então, o maior desafio vai ser arrumar a casa, trazer equipe, arrumar processos. A prefeitura hoje de São Carlos está muito desatualizada, muito desatualizada. Assim, o nível de tecnologia utilizado em relação a sistemas, agora estão colocando prontuário eletrônico na saúde, mas pelo que eu ouço está muito lento ainda essa integração toda. Mas, enfim, a gente tem que arrumar sistemas, pessoas, liderança, processos, aumentar nível de atendimento. Assim,
qual que é a nota que as pessoas estão dando, né? Na saúde, na mobilidade, no transporte público. Tem que aumentar essa nota. As pessoas, eu encaro o cidadão são carlense como cliente da prefeitura, certo? Ele é o cliente da prefeitura, assim como lá na minha empresa, né, na nossa empresa, e eu como presentinha lá o meu cliente, que eu tenho que tratar bem, que eu tenho que cuidar para ele poder voltar e comprar mais, né, que mantém a empresa viva. Na prefeitura, ele não vai embora, né, entre aspas, a não ser que ele esteja muito insatisfeito da cidade e vai buscar outra oportunidade em outro lugar. Então é muito mais cômodo, né? As pessoas não estão focadas nos indicadores de satisfação. Mas é isso que a gente tem que fazer. Como é que está a satisfação do meu cliente, que é o cidadão? Eu tenho que melhorar a satisfação desse cara. Como que eu vou fazer isso? Melhorando a gestão, as pessoas que estão lá atendendo, os sistemas utilizados para ser mais rápido, ser mais enxuto. É isso. Muito bem. Ô Mário, já são 1 hora, né? O nosso tempo. Passou rápido o tempo. O tempo A conversa está muito boa. Você vê só, eu até na hora que eu olhei no reloginho ali, eu falei, puxa vida, voou. Mas eu deixo aqui aberto para você um retorno, né? Obviamente. Eu sei que você vai dar agora, a partir de hoje, seu primeiro dia de vida civil, político, né? E vai fazer agora abrir essa caminhada. Desejo a você sorte. Muito obrigado, André. Desejo que você consiga trilhar e vencer os desafios da vida pública, que não são fáceis, né? Porque afinal de contas, você é só um bebezinho começando, né? Então o caminho é bastante árduo, isso vai pegar bastante cacique, né, no meio do caminho, mas... Não tenho medo não, estou tranquilo. Isso tudo é importante. E eu queria agradecer, né, você atendeu o nosso convite. Eu sei que você foi muito almejada no dia de hoje, né? Porque hoje, afinal de contas, você pode falar com um pouco mais de tranquilidade, né? Quer dizer, você veio já mais tranquilo, né? Então já as coisas mudam por causa da necessidade de trabalhar, da empresa. Hoje você não tem mais essa necessidade, só cuidar da família, né? E da carreira. Eu desejo a você toda a sorte. Muito obrigado. Fica aqui aberto os microfones, a hora que você quiser voltar, é só ficar à vontade, a gente te aguarda. Muito obrigado. Posso dar um recado final? Oxe, fica à vontade. Legal. Quero deixar aqui uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança, porque a gente percebe hoje nas pessoas muita desesperança em relação à política. As pessoas estão entendendo que nada do que está aí está bom e que não tem jeito de melhorar. E o que eu quero falar tem jeito sim. A gente precisa de pessoas boas lá na prefeitura, pessoas competentes, capacitadas, e é possível. Nós vamos chegar lá. Então, siga a gente lá nas redes sociais, Mário Casale, conversa comigo, sou eu mesmo que respondo lá, vamos conversar. A gente quer construir uma cidade que seja a capital da tecnologia para as pessoas, que tenha qualidade de vida, uma cidade amiga para as pessoas morarem. Então, contem comigo, vamos chegar lá, porque a cidade precisa, o cidadão merece. Muito bem, olha, isso aí, ficou o recado. Então, o Mário Casale, conversamos, ele que agora, né, já é pré-candidato ao município de São Carlos, né, e deixa então os caminhos. Quem quiser entrar em contato, Novo São Carlos 30. Novo 30 SP São Carlos no Instagram, no Facebook Novo São Carlos e o meu particular Mário Casale. Muito bom, então tá aí. Fica o convite. Obrigado, Mário. Obrigado, um prazer, Ótima André. Tarde. Muito obrigado pelo convite. Fique à vontade. Conversamos com o Mário Casale, ele que é ex-CEO, né, da indústria Casale, e agora